Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 114. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para explicações e assim termos uma leitura mais completa, mais rica. Hoje, dando continuidade a toda a nossa leitura do método cronológico, nós começamos ontem Crônicas, fazendo parte da ordem dos eventos que foram acontecendo, e hoje a gente volta para Salmos. Eu vou ler para vocês Salmos dos capítulos 43 ao 45, depois o 49, depois eu leio o 84, o 85 e o 87. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade na Tua presença. Muito obrigada por estar conosco nessa jornada. Continue nos dando sabedoria, conhecimento, compreensão. Abra os nossos olhos, que o Teu Espírito Santo possa trazer revelação da Tua palavra para as nossas vidas. Corrija qualquer tipo de engano que tenhamos acreditado e coloque Suas verdades na nossa vida. Perdoa-nos e nos guie para o caminho, Pai, que é eterno. Em Teu nome eu oro. Amém. Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra o povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois Tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao Teu santo monte, no lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Amém. Salmos 44. Para o mestre de música dos Coraitas, um poema. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do teu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelha, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharinha, nada lucrando com a tua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam. Por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecidos de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltam atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste.
Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor a Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Porque escondes o Teu rosto e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da Tua fidelidade. Amém. Salmos 45, para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lírios, dos Coraitas, poema, cântico de casamento. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos seus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela tua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas, é conduzida ao rei. Acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Salmos capítulo 49, para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. Ouçam isto vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma, porque deverei temer quando vierem os dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiem em seus bens e se gabam de muitas riquezas. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá
a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora a vida eles se parabenizem, todos os elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Salmos 84, para o mestre de música de acordo com a melodia Os Lagares, Salmo dos Coraitas. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele em quem te confia. Amém. Salmos 85, para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados, retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Senhor, Salvador, e desfaz o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o seu Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Salmos 87, dos Coraitas, um salmo, um cântico. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além de Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos esses nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali, com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. O Salmos 43 é uma continuação natural dos Salmos 42. Em muitos manuscritos hebraicos antigos, os dois compõem um único salmo. Ambos seguem o mesmo padrão de lamento, súplica e esperança. Além disso, compartilham o mesmo refrão do versículo 5 de cada salmo. Por que você está tão triste, ó minha alma? Embora o autor não seja explícito quem é, ou seja, não seja identificado no texto hebraico,
A tradição judaico-cristã frequentemente atribui esse salmo a Davi, especialmente considerando o seu tom pessoal e o anseio pelo retorno à adoração pública. A menção ao Santo Monte e ao altar de Deus sugere um contexto em que o salmista estava separado da adoração no templo ou no tabernáculo. Isso pode estar ligado ao período em que Davi foi perseguido por Saul ou durante a rebelião de Absalão, sendo forçado a fugir de Jerusalém. No Salmos 44 é atribuído aos filhos de Corá. Por isso que o começo dos salmos começa Salmo dos Coraitas. Este grupo de salmos se destaca por expressar a dor coletiva do povo de Israel em momento de derrota, exílio ou opressão. Sua estrutura alterna entre louvor, lamento e súplica, revelando uma profunda tensão entre a fé do povo nas promessas de Deus e a realidade angustiante que enfrentavam. O Salmos 45 também foi escrito pelos filhos de Corá, um grupo de levitas responsáveis pela música e adoração no templo. O título classifica como um cântico de amor, o que é incomum entre os salmos, pois normalmente associamos os salmos ao lamento, à sabedoria ou ao louvor direto a Deus. No versículo 1 ele diz: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Ao ler esse início, dá para perceber a paixão do salmista. Seu coração ferve como um caldeirão no fogo, pronto para derramar palavras em honra ao rei. Esse rei é mais do que um governante comum, é uma figura divina, gloriosa e digna de adoração mais elevada. O Salmo 49 fala dos ricos, o que acontece quando os ricos morrem. Esse salmo não é uma oração ou súplica, mas é um salmo de sabedoria, semelhante a Provérbios. Seu propósito é claramente didático, ensinar uma verdade eterna sobre a vida e a morte, a riqueza e a justiça de Deus. É um texto que reflete as preocupações existenciais e teológicas comum ao povo de Deus em todas as eras. Por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? A resposta não é imediata, mas o salmista, inspirado, aponta para uma realidade maior que transcende essa vida. O salmo se dirige não apenas ao povo de Israel, mas a todos os povos e classes sociais, mostrando que a sabedoria de Deus é universal. O pano de fundo é um mundo onde as aparências enganam. Os ricos e poderosos parecem invencíveis, mas a morte nivela todos. O Salmos 84 revela para nós o segredo da verdadeira felicidade. Também é atribuído aos filhos de Corá, uma família levítica, e essa atribuição tem um profundo significado histórico. Corá, o patriarca da família, liderou uma rebelião contra Moisés e foi punido severamente por Deus. No entanto, seus descendentes foram poupados e mais tarde designados para o serviço no templo. Isso revela a graça de Deus em preservar e restaurar gerações. A menção aos tabernáculos e a referência ao desejo ardente de estar na casa do Senhor podem apontar para um tempo de exílio ou separação forçada do templo, o que reforça a possibilidade de que Davi seja o autor durante um período de afastamento de Jerusalém. Esse salmo nos faz lembrar aquela canção do Pardal Encontrou Casa. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Não é mesmo? O Salmo 85 é atribuído também aos filhos de Corá. Este salmo encoraja o povo a confiar em Deus com base nos livramentos passados, com evidência da fidelidade contínua de Deus à sua aliança. Assim, o Salmo 85 é uma oração coletiva que mistura gratidão, arrependimento e esperança. E o Salmo 87, o último salmo que lemos hoje, também é atribuído aos filhos de Corá, o grupo de levitas, e esse salmo reflete profunda reverência pelo culto e pela cidade de Jerusalém, não apenas como centro político ou geográfico, mas como símbolo da presença de Deus entre o povo.
O salmo começa exaltando Jerusalém como a cidade que Deus mesmo fundou, e embora Davi tenha conquistado, Jerusalém é feito dela a capital. O salmista reconhece que foi o Altíssimo quem a escolheu como a sua morada. As referências aos Montes Santos indicam a elevação geográfica da cidade cercada por montanhas, mas, mais do que isso, indica a sua separação espiritual. Ela é santa porque Deus a escolheu. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.